o endemoniado. Mas não era para menos, queridos. Esse homem, ele era mudo e cego. Ele estava preso. Ele era um prisioneiro dentro dele mesmo. Porque você não poder expressar e não poder enxergar, ouvindo somente, sem poder expressar, sem poder ver, é estar prisioneiro. Quando nós estamos prisioneiros de algo, é terrível. E nós éramos prisioneiros. E um dia Jesus Cristo veio com a ousadia do amor e nos tirou de uma prisão espiritual, uma prisão de enfermidades. E este homem, ele era cego e mudo. E diz a palavra de Deus que o Jesus o curou. É algo insubstituível ser liberto, ser curado, ser transformada a vida da gente. A religião predominante, vinda do judaísmo, eram os fariseus. Havia os fariseus, havia os saduceus. Havia bastante diferença entre eles. Os fariseus, eles acreditavam na vida após a morte, acreditavam na ressurreição. Tinha muita semelhança com os ensinamentos de Jesus Cristo. Os saduceus já não acreditavam da mesma maneira que os fariseus. Mas mesmo os fariseus, tendo muita semelhança com os ensinamentos de Jesus Cristo, porque traziam com eles os ensinamentos de Moisés, eles não conseguiam enxergar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E naquele momento que aquele homem, ele foi liberto do cativeiro de ser cego e mudo, a multidão que assistia àquele milagre se maravilharam. E eles começaram a falar: esse não é o filho de Davi? Quando eles falaram, esse não é o filho de Davi, significava que eles estavam reconhecendo que aquele poderia ser o Filho de Deus. A multidão estava reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus. Mas os religiosos da época, os fariseus, ouvindo que a multidão já estava reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus por causa daquela cura, eles começaram a acusar Jesus Cristo como de costume. Ele está expulsando os demônios por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus Cristo, sabendo do pensamento deles, ele falou bem claro: Satanás não pode expulsar Satanás, porque uma casa não pode estar dividida nela mesma, senão ela não existirá mais. E aquelas pessoas estavam indagando contra o libertador. Mas aquele homem não podia ser mudado algo nele. Ele era cego, ele era mudo, e Jesus o libertou. Olha, queridos, nós temos que passar a tomar posse de algo. Se Jesus te libertou, não dê ouvido à religião. Não dê ouvido aos seus ensinamentos antigos. Dê ouvido a Jesus Cristo. Eu também vim de ensinamentos antigos. Os meus pais vieram, os meus avós também vieram. No fundo, sempre fica um restolho dos ensinamentos antigos. Mas quando Jesus Cristo, ele bate a porta do coração da gente e fala: eu te liberto. Não há religião no mundo que assegure, que nos segure de adorarmos e acreditarmos no Senhor da maneira que Ele é. A minha família carregava outros deuses e a minha família falava com os mortos. A minha família gastou tudo que tinha procurando curandeiros. Até que um dia eles encontraram o Senhor Jesus Cristo. Minha família passou a adorar o Deus vivo, e isso realmente já fazem 4 ou 5 décadas, e nós adoramos o nosso Deus. Eu louvo a Deus por ter nascido num lar evangélico, e os restolhos dos ensinamentos errados foram sendo arrancados da minha vida com o passar dos anos.
em todo o tempo, nada daquilo me atingia, porque a minha fé era firmada em Jesus Cristo. Por mais que os ensinamentos quisessem vir contrário daquilo que eu via em Jesus, nada me atingia. Porque em todos os dias, do meu levantar ao meu dormir, eu via e presenciava Jesus Cristo operando milagres na minha igreja, na minha vida, na minha casa e na minha família. Jesus Cristo não teve um dia que Ele não se fez presente na minha vida, aleluia. A palavra de Deus diz que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A maior mágoa de Deus é quando o ser humano quer fazer dele algo corruptível, mas ele é incorruptível. Nós não podemos tocar em Jesus porque ele não está simbolizado numa estátua e nem num papel, mas Jesus Cristo, ele é vivo e é incrível. Não somos nós que o carregamos, mas dia e noite ele nos carrega nos braços dele. Essa força que um dia você entrou na igreja e sentiu, essa força se chama Jesus Cristo. Quantas vezes nós batemos na porta da solução da vida da gente e nós não encontramos se não foi em Jesus? Mesmo sendo cristãos há anos, muitas vezes estamos apavorados com os nossos problemas e esquecemos de orar. E quando nós oramos, sabemos que a resposta ela vem. Hoje, quando eu passo por uma pessoa que não conhece Jesus, eu me compadeço muito, porque eu sei o quanto Jesus Cristo ele pode mudar a vida de uma pessoa. Nós somos chamados de fanáticos, nós somos chamados de loucos, mas nós somos felizes porque temos a convicção que Cristo vive em nós. O que faz você acreditar em Deus? Você vai falar, pastor, um milagre? Sim, milagre, mas tudo bem, o que faz você acreditar que Deus existe? Você vai falar, pastor, é porque Ele é o ar que eu respiro. Queridos, essa convicção se chama fé. É fé. Porque hoje, para a minha vida, hoje, eu não preciso mais ver um milagre para acreditar que Deus existe. Hoje eu não preciso mais ver milagres para saber que Deus ele está aqui. A palavra de Deus diz, bem claro, Jesus Cristo disse, aonde estiver 2, 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Eu não preciso sentir emoção, eu não preciso ficar chorando, eu não preciso ver ventos, nem vagalumes, eu não preciso ver a sarça ardendo para saber que Deus está aqui. Simplesmente eu creio no que Jesus falou, aonde estiver 2, 3 reunidos em nome dele, ele havia de estar. Eu e a pastora Cláudia estamos aqui reunidas em nome dele e sei que nós duas não estamos sozinhas. Você também veio aqui nessa reunião em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele está presente. Então tudo que pedimos crendo, já recebemos. Jesus disse, quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Ou você está com Cristo 100% ou não está. Se envolva com Jesus 100%. As pessoas falam, pastora, para chegar até Deus, eu preciso fazer que tipo de oração? Muitas pessoas me perguntam isso e perguntam isso para a pastora Cláudia. Qual é o modo que eu devo falar com Deus? E eu respondo a mesma coisa sempre. Você não está conversando comigo?